Opa, agora sim. Tem quase um batalhão. Aí a pai enquadra para não poder ser. O que eu percebo na trajetória dele, né, é que ele é um contemporâneo na prática, como diz a minha amiga Anne, né, porque a ideia, né, a ideia vinha, e essa ideia sugeria uma performance, né? Não era só uma coisa ligada às telas, ele foi se descolando, né, das telas e passou a ter vivências, né? Nessas vivências foi surgindo um artista visceral, né? Aquela época que ele foi para aquele lugar lá, dos arcabouços, né? Aquela praia, né? Você vê que o que eu acho, a experiência de vida, as coisas que ele ia experimentando iam configurando, né? Uma linha de trabalho, né? Inclusive o lado dele de educador, né? Eu tenho que experimentar, as coisas vão acontecendo e vão vindo, e sempre foi assim, desde de rabiscos a uma entrega, né, uma possibilidade de poder produzir arte, gerar arte e depois poder refletir exatamente sobre o que é feito, porque até onde é feito é difícil, é impossível de você refletir. Você tem que se soltar, porque eu não acredito que o processo venha de um meio absolutamente de uma via intelectual, mas ela vem de uma via emocional muito mais com fluxo, muito mais forte, muito mais. Então, assim, quando você consegue produzir de cima de uma estrutura, de um arcabouço, você já tem algo que possa... É um esquema, é uma forma.
uma nódoa não é uma mágoa, é uma nágua puída no canto do quarto de uma noiva. Uma nódoa não é uma noiva, é uma névoa, não é uma nuvem cirros nimbos desabando sob a tarde clara. Uma nódoa não é um mangue em chamas, é um manto sagrado em breu e barro pela ternura de Cláudio Costa. Uma nódoa é uma nódoa, é uma nódoa, é uma nódoa, não é uma nódoa, não é uma mancha. Água parada em cortejo, é uma marca. Eu acho que a obra de arte ela se constrói exatamente desses elementos de junções, de um toca daqui, outro toca dali, outro empurra daqui, outro tem ideia, outro fala. Ela não nasce só de um gesto ou de só uma cabeça, nasce de um momento e de um aglomerado de coisas e desse fato. E a gente nem tem o canto falar de tanto disso porque é exatamente encoberto. O que me impressiona é a forma como ele trabalha o material do qual ele tira a sua criação, né? As roupas, as coisas sujas, as manchas, o jeito que ele toca esse material com o qual ele vai trabalhar, a relação física que ele tem com esse material. Eu acho que ele se apropria de alguns aspectos da vida, do cotidiano, da madeira, do pano, da água, do barro, e faz disso elementos de grande lirismo, de grande beleza. Ou seja, ele dá ao que poderia ser feio, ao que poderia ser sujo, um tom elevado de beleza, de alegria, de verdade, né? Eu acho que para mim isso é o mais importante na obra dele. É como se fosse a busca de uma massa transparente. Mas eu faço arte para suprir uma necessidade de um prazer que está contido na experiência de estar com a borda, onde a gente se coloca, onde você dá, onde você assa, oxida, sabe? Seca a pele, tudo. Eu acho que eu faço arte para secar o couro. E aí eu tô aqui tingindo, e uma hora dessa eu tinjo o couro. Ele tem um contato com uma ancestralidade, ele lida com coisas que o mundo vem descascando, né, vamos dizer assim, há muitos anos, há centenas e centenas de anos, granitos, pedras, borras, barros. Então ele dá a esse material, a esses elementos, uma beleza e uma verdade, de afeto também, né? A forma como ele trata, se você ficar observando enquanto ele cria, enquanto ele está pintando, ele está inventando alguma obra de arte, a relação física com esses materiais, então, essa proximidade, esse abraçar o material com o qual ele trabalha, isso para mim é uma prova de não só de beleza, como de verdade que eu procuro nos artistas que eu gosto.
instalei a construção e ela parece bem sucedida. Por fora é visível apenas um buraco, mas na realidade ela não leva a parte alguma. Depois de alguns passos, já se bate em firme rocha natural. Não quero me gabar de ter executado deliberadamente essa artimanha. O buraco era muito mais o resto de uma das várias tentativas frustradas de construção. No final, porém, pareceu-me vantajoso deixá-lo destampado. Evidentemente, existe ardis que de tão finos liquidam a si mesmo. Sei disso melhor que ninguém e é, sem dúvida, temerário chamar a atenção através do buraco para a possibilidade de que aqui existia alguma coisa digna de ser investigada. Mas quem pensa que sou covarde ou por covardia edifico minha construção, me desconhece. A alguns passos de distância desta cavidade, localiza-se a verdadeira entrada da construção. Ele pulsa o tempo todo, né? Às vezes até demais. Mas isso é próprio do artista, né? Porque aquele que cria, né? Ela te pulsa. A criação pulsa, né? E a outra coisa que eu quero falar é da casa do Cláudio. Porque essa casa, ela merece, por si só, um documentário. Eu fiquei contando para ele que aquela música que o Vinícius conta era uma casa muito engraçada. Essa casa existia. E era de um amigo dele que morava no Uruguai. E nunca que acabava, né? Porque ele está sempre dizendo que agora, você que é amigo dele sabe, agora vai acabar. É obra inacabada. Então, se ele te contar as minúcias do que acontece naquele reino encantado do Cláudio Costa, né? Da Rua das Flores... Eu não tenho nenhuma casa boa. De que jeito é a casa boa? Hã? Nunca me importei de fazer uma casa. Fazer a paioça como hoje, estou debaixo da paioça. Não, não é casa, não é nada. Mas é uma paioça, não molha. Não molha. Antero e coisa, perdeu porque não fez uma casa boa. Porque, como é a casa boa? Eu não sei.
É que tem muitas coisas debaixo. É, cara. Tu sabe mais do que eu, me explica. Ele queria ir trabalhar hoje, digo, hoje não, tu não é mais santo, que hoje é dia santo. Hoje é dia de tudo enquanto é santo. Eu acredito na arte que seja política, eu agora acredito no grafite como expressão máxima assim, de uma cidade. Eu acredito em tantos sentidos assim que a arte vai tendo, que todos juntos fazendo arte é um grande valor. E abre a porta do céu, e quem mandou abrir foi eu. Abre a porta do céu, mas quem mandou abrir foi eu. Quero ver Nossa Senhora, ou ela é a mãe de Deus. Quero ver Nossa Senhora, ou ela é a mãe de Deus. E abre a porta do céu. E quem mandou abrir foi eu. Abre a porta do céu. E quem mandou abrir foi eu. Quero ver Nossa Senhora, ela é a mãe de Deus. Quero Ver Nossa Senhora, ou ela é a mãe de Deus. Você é pintor, não pode fazer feijão. Você é pintor, não pode, entendeu? Você é abstrato, essa ideia do projeto estético é uma ideia muito falida, porque ela não vai adiante, ela para no projeto. Eu acho super importante a diversidade, eu gosto de artistas diversos. Gosto acredito assim que você pode pintar um vaso e falar de coisas, ser superficial e profundo na mesma medida. Estava lendo todos os modos e não é porque uma coisa está em voga e que outra vai sair, entendeu? Pintura será sempre pintura, e pintura sempre tem um modo muito próprio de ser, porque ela é um gesto de uma necessidade ancestral. Pintar é ancestral.
É como se Cláudio fosse o artista 24 horas por dia. Seja o cara que está num bar bebendo, seja no cara que, na hora que ele está criando, seja no cara que está na rua, que procura algum destroço que ele vai utilizar na obra de arte dele, seja conversando em casa, seja vendo televisão, parece que é uma pessoa só, um artista. E eu acho que também esse é um traço que o diferencia de muitos artistas que sabem separar, que é o pai dentro de casa, que é o trabalhador, às vezes sai para fora para trabalhar, e não, Cláudio não, ele tá circulando. Ele tá povoado, ele tá cheio, ele tá completamente possuído pela alma de artista 24 horas por dia. Isso eu acho que ele deve pagar um preço caro por isso, né? Porque não é fácil você ser artista o tempo inteiro, né? Mas ao mesmo tempo isso te dá uma... Para mim esses são os artistas maiores. Um objeto desse que não dá sentido, que não tem o sentido disso, que não faz mais uma função e que se perdeu e ser recolhido, ele já passa a ter uma conotação da qual as obras de arte pedem.
O que eu percebo na trajetória dele, né, é que ele é um contemporâneo na prática, como diz a minha amiga Anne, né, porque a ideia, né, a ideia vinha, e essa ideia sugeria uma performance, né? Não era só uma coisa ligada às telas, ele foi se descolando, né, das telas e passou a ter vivências, né? Nessas vivências foi surgindo um artista visceral, né? Aquela época que ele foi para aquele lugar lá, dos arcabouços, né? Aquela praia, né? Você vê que o que eu acho, a experiência de vida, as coisas que ele ia experimentando iam configurando, né, uma linha de trabalho, né? Inclusive o lado dele de educador, né? Eu tenho que experimentar, as coisas vão acontecendo e vão vindo, e sempre foi assim, desde de rabiscos a uma entrega, né, uma possibilidade de poder produzir arte, gerar arte e depois poder refletir exatamente sobre o que é feito, porque até onde é feito é difícil, é impossível de você refletir. Você tem que se soltar, porque eu não acredito que o processo venha de um meio absolutamente de uma via intelectual, mas ela vem de uma via emocional muito mais com fluxo, muito mais forte, muito mais. Então, assim, quando você consegue produzir de cima de uma estrutura, de um arcabouço. Aí a pai fala que essa não podia ser.